Salve galera, feliz 2021, estamos aqui junto agora para mais uma aula do nosso canal Home Bio dos alunos da Unesp de Ilha Solteira. Eu sou o Renan Bisseglia, já estive com vocês na aula de sistema respiratório e hoje a gente vai para um novo tema, que é a organização celular e as funções vitais básicas de todos os seres vivos. Bom, então aqui o nosso sumário, a gente vai estar falando sobre vários tópicos da unidade básica da vida, que a gente vai descobrir qual é em breve, funções celulares, modelos de células procarióticas, eucarióticas e algumas curiosidades advindas das células, seus formatos, suas funções. Bom, vamos começar do começo. A definição da vida vem de uma unidade microscópica, né? Básica, pequena, a gente chama a célula de unidade básica da vida. E essa definição a gente ouve em todos os cantos, né? A gente fala torto e à direito, mas por quê? Vamos conquistar esse entendimento. Primeiro de tudo, visualmente, vendo essas imagens aí que eu trago nesse slide, essa imagem em roxo, são um amontoado de células, a gente vê até alguns núcleos aí em amarelo, e logo ao lado a gente tem um muro. Essa comparação é bem básica, mas o muro nos lembra muito de uma construção, né? Uma construção civil. Para fazer um muro a gente precisa ter partes, certo? Como os tijolos, né? Os tijolos estão unidos ali por uma massa e tudo mais. Isso é muito semelhante ao que a gente enxerga nos organismos pluricelulares, né? Os que têm mais de uma célula. Eles vão ser formados por esse conjunto de células ali se acoplando, né? Próximos uns aos outros, formando o que a gente conhece como tecido, né? O conjunto de células forma um tecido, e a organização desses tecidos vai formar os órgãos que compõem o organismo, que fazem todas as atividades vitais que a gente vai ver em breve também. Por isso a gente fala que a célula é a unidade básica da vida. Quando a gente recapitula do micro ao macro, né? A gente sabe que a existência da vida, ela vem em muitas camadas, como a gente está vendo aí nesse esquema, né? Que a gente vai desde o átomo até o nosso planeta inteiro, né, que a gente reconhece a biosfera. E assim, a célula não é a existência mais pequena, né, que vai interagir ali. A gente sabe que a gente tem ali átomos, moléculas, né, que são partículas muito, muito, muito menores, um nível de tamanho muito, muito, muito mais inferior. Porém, a grande diferença é que a célula é a primeira, vamos dizer assim, formação orgânica autônoma, ela pode existir por si só. Os átomos e as moléculas, nós consideramos eles como matéria inorgânica, eles existem de forma livre em todo o universo, certo? Tem suas interações físicas, mas não existem como vida em si nas nossas definições. Da mesma forma, dentro da célula, a gente tem outras formações que a gente chama de organelas, também inferiores às células, né, para caber dentro dessa célula. Mas essas organelas também, fora da célula, não conseguem sobreviver, não conseguem manter sua existência. Só que a gente sabe que existem células que vivem livremente no nosso planeta, né, no meio ambiente. A gente sabe que existem seres microscópicos que são unicelulares, certo? A gente sabe que dentro de nós, os animais, enfim, seres superiores, nós também temos células que realizam os processos independentes dentro de nós. Então a gente considera a célula a unidade básica da vida. A partir dela, a gente consegue reconhecer o que a gente chama de funções vitais para todos os seres vivos. Toda célula é capaz de executar todas as funções vitais que um ser vivo precisa para sua existência, certo? E aí, seguindo o exemplo da imagem, como eu comentei no slide anterior, somando as células, a gente tem a formação dos tecidos, órgãos, sistemas, até chegar no organismo, que está representado pelo lobo-guará aí. E parte da vida, como a gente vai ver no próximo slide, também se refere a interações. Interações com, como está falando aí, com a população, né? Indivíduos da mesma espécie, com a comunidade, outras espécies que estão no mesmo ambiente, com o ecossistema, que aí já se refere ao meio, né? Enfim, continuando. Quais são essas funções básicas? Então vamos agora recapitular. O que a gente precisa fazer, né, para sobreviver é até fácil refletir quando a gente pensa o que a gente mais precisa, nós mesmos temos instintos básicos. Primeiro de tudo, respiração. A gente não consegue ficar sem respirar, né? Ninguém quer
ficar sufocado aí. E a respiração é tão importante porque ela traz uma troca de gases para o nosso organismo que é essencial no nosso metabolismo. A gente sabe que existem alguns organismos simples, microscópicos, algumas bactérias que são chamadas anaeróbicas, em que elas não fazem dessa troca de gases aí para conseguir sobreviver, elas realizam outras reações químicas. Mas nós temos essa dependência em inspirar o gás oxigênio, né, e liberar o gás carbônico, que são aí importantíssimos nas nossas trocas metabólicas. Então, a respiração é uma dessas funções básicas. Outra função, a alimentação, certo? Todos os organismos precisam se alimentar. E alguns deles são autotróficos, que são os seres que produzem a própria, o próprio alimento, vamos dizer assim, né? Popularmente a gente ressalta os vegetais fazendo a fotossíntese, né? Usando um pouco da energia solar para conseguir fazer algumas reações químicas com alguns nutrientes, gases e água para fazer o próprio alimento. Mas também existem outros seres autotróficos, né? Algumas pequenas bactérias semelhantes às anaeróbicas que fazem quimiossíntese, não precisam estar aí consumindo algumas vezes outras matérias orgânicas. E os seres heterotróficos, como nós, que precisam consumir os demais, certo? São os consumidores e os decompositores que a gente chama, né? Nós comendo aí os vegetais, comendo outros animais e etc. A reprodução é outra função básica. Todos os seres precisam se replicar para existir, porque se eles pararem de fazer isso, eles deixam de existir, certo? Parece fácil, né? Todos os seres nascem e morrem, então eles precisam se replicar antes de morrer para que eles não deixem de existir. E, por fim, a interação, né? A interação com a matéria, como eu falei aqui, muitas vezes a gente é dependente de outros componentes, como os gases, a interação com o meio, a luz, a radiação, interação com outros organismos, né? Como muitas vezes a reprodução precisa de ter mais de um indivíduo para acontecer, a interação é importante para os seres vivos, né? Fundamental, a interação com o meio ambiente, como a gente falou, o ecossistema oferecendo ali componentes orgânicos e inorgânicos, a gente tem interações de vários tipos. E eu coloquei essas imagens aqui para lembrar que todas essas funções elas são comuns a toda a biodiversidade, certo? Aí na imagem em cima nós temos um paramécio, que é um protozoário, um ser unicelular. A gente tem ali um cogumelo do gênero Amanita, um decompositor, né, um fungo. E a gente tem o louva-a-Deus, um inseto, né? Todos esses seres vão executar essas funções básicas, não importa se ele é uma célula unicelular, não importa se ele é um cercécio, um fungo decompositor, não importa se é um inseto de vida livre, todos eles estão fadados a isso, certo? É isso que eles têm de comum. Tudo isso, todas essas funções são comuns a todos eles, e essas funções são desempenhadas nas células. As células desses seres têm a capacidade de fazer tudo isso que eu falei agora, se reproduzir, trabalhar na alimentação, trabalhar na respiração. Todas as nossas reações metabólicas acontecem também em nível microscópico em cada uma das nossas células. Então não importa se a gente é, como eu falei, um protozoário microscópico como paramécio, ou se é um organismo complexo como nós, essas células, seja essa célula unicelular do paramécio, como as várias que compõem nosso corpo, montando o nosso organismo, estão fazendo essas atividades, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre os modelos de célula. Nós reconhecemos, de forma geral, um modelo muito, vamos dizer assim, hipotético, né? Porque as células têm muitas formas, mas a gente divide as células em dois grandes grupos. O primeiro grupo são os procariontes. Na imagem desse slide é a célula roxa à direita, com o rabinho aí, o flagelo. E os eucariotos, que são o da esquerda, essa célula amarela, com mais conteúdo, mais coisas dentro, vamos dizer assim, certo? E qual é a grande diferença? A grande diferença é que os procariotos, eles, vamos dizer assim, eles são menos desenvolvidos. As células procarióticas, elas são todas
representadas por seres unicelulares, bactérias, vamos dizer assim, mais primitivas. Elas são mais simplórias, elas têm menos especializações, certo? A grande diferença, as grandes diferenças assim, mais denotadas entre um eucarioto e um procarioto é que o núcleo no procarioto não é bem definido. Esse núcleo está espalhado, ele está solto no meio da célula, enquanto no eucarioto ele está fechado ali por uma membrana. Ó. Ali onde está apontando o núcleo, ele está encapsulado, certo? Ele está ali no seu próprio espaço. Os procariotos também têm uma parede celular, certo? Que delimita a célula, composta por glicosacarídeos. Essa parede é bem rígida e delimita a forma deles. Os eucariotos também, eles são reconhecidos por terem organelas muito especializadas, como complexo de Golgi, a mitocôndria, centríolos, ribossomos. Isso é para outra aula ainda desses vídeos, mas fiquem ligados que já vai chegar. Agora, o que define uma célula? Ambos os procariotos e eucariotos têm algumas características em comum. Elas são ter membrana celular, certo? Que é uma membrana de lipoproteínas que circula essa célula, delimita ela, o conteúdo dela. Ter o citoplasma, que é uma substância aquosa ali, que abriga as organelas e várias substâncias importantes para a célula funcionar. E ter o núcleo. E o que é esse núcleo? É um agrupamento do material genético, o genoma que compõe essa célula, essa espécie, e etc. Ali vai ter todo o DNA, RNA que compõem esse ser. Então, as três principais partes da célula são uma membrana, citoplasma e o núcleo. Belezinha, gente? Bom, vamos ver um pouco das formas dessas células, né? As células procarióticas, as mais simples, como eu falei, ó, elas, como eu falei, elas são delimitadas por uma parede celular, então elas não têm formatos tão assim exuberantes, mas elas ainda assim se organizam de algumas formas, como em cocos, né? Essas formas circulares, às vezes em pares a gente chama de diplococos, segmentos dessas formas circulares a gente chama de streptococos, ou se for em formato de bacilo, né, esse bastãozinho, a gente tem streptobacilos, ó, uma sequência de bacilos. A gente tem formas espirais, como espirilo, espiroqueta, heliobactéria, né, forma de hélice. Esses formatos definem mais os eucariotos. Geralmente eles têm flagelos e cílios também para fazer sua locomoção. E as células eucarióticas? As células eucarióticas, elas são mais diversas, vamos dizer assim. Por serem células mais complexas, né, de tamanho maior, tem mais estruturas, vamos dizer assim, realmente mais complexas, né, de seres, elas compõem seres mais complexos também. Mas não só, como a gente está vendo na imagem aí. Na imagem C, ela é de um protozoário, também um ser unicelular, microscópico, pequeno, mas o que vocês estão vendo aí é uma célula inteira complexa do protozoário conhecido como stentor. Ele filtra água, ele tem uns flagelos filtradores ali em cima, ó, e vai filtrando a água. É uma célula eucariótica também, ó, altamente especializada, como eu falei aí, com especializações para fazer sua atividade. Mas quando a gente pensa em seres pluricelulares também, como traz aí na imagem A e B, um animal e um vegetal na figura A, a gente tem as células de vasos sanguíneos de rato. A gente está vendo ali, ó, cada uma dessas células, né, agrupadas, tem até a luz no meio do túnel ali, vamos dizer assim, do tubo, que é o vaso sanguíneo do rato. E essas células são também bem especializadas, certo? Elas estão revestindo ali, se agrupando, tem o seu formato próprio ali, como se fosse um tijolinho, né, para construir esse túnel. A célula vegetal também, ó, ali na imagem B, nós temos as células que compõem a lâmina de uma folha de um vegetal, bem agrupadas, cheia de cloroplastos, né, a estrutura vegetal que faz a fotossíntese. Então, esses formatos, eles variam, a célula é esse modelo, né, que pode ser diverso. Mesma coisa para o corpo humano. As células do corpo humano são extremamente variadas. Será que a gente consegue reconhecer alguma dessas células aí, ó, que a gente tem essas ilustrações? Mais fácil do que a gente pensa.
A gente tem umas que são bem populares, como essa grandona azul aí, ó, cheia de ramos e radiação, né? São os neurônios, certo? A gente vê essa cauda aí, que é o axônio, né? Que transmite aí a sinapse, o sinal elétrico, né? E bem conhecido, né? Modelo bem popular entre nós. O espermatozoide embaixo também tem até um flagelo para se locomover, né? Essa cabeça bem característica. Outras células bem populares, ó, ali embaixo do lado do canto inferior direito, a gente tem células musculares, né? Essas células compridas, revestidas de miosina, né? As proteínas responsáveis pela contração muscular. Na segunda fileira aí do meio, a gente tem até essa célula que parece um sol. Na verdade, isso é um osteócito, né? Uma célula que compõe os ossos do nosso corpo. Do lado esquerdo do osteócito, a gente tem um tecido conjuntivo epitelial do intestino, né? Essas vilosidades em cima aí para absorver o alimento. Do lado direito, essa célula vermelha grande é uma hemácia, a célula sanguínea. E em cima nós temos alguns glóbulos brancos, né? Primeiro é o eosinófilo, o segundo é um neutrófilo, o último é um basófilo. São todos glóbulos brancos que atuam no nosso sistema imunológico. Todas essas células estão dentro de nós e todas essas células têm uma função no nosso corpo e têm modelos diferentes para executar essas funções. Então, a célula eucariótica ela é muito diversa, até mesmo quando ela se refere a um organismo só. No caso que a gente está falando aqui é o corpo humano, certo? Outra curiosidade interessante, as células eucarióticas, elas sofreram um processo especial que a gente chama de teoria endossimbiótica dos eucariontes. Essa teoria diz que antigamente as células eucarióticas incorporaram algumas células procarióticas para desempenhar algumas funções. Como a gente falou no começo da aula, algumas células são heterotróficas, certo? Elas têm que comer outras outras células, outros seres, matéria orgânica para sobreviver. E se suspeita que seres eucariontes unicelulares, em algum momento, tentaram comer esses seres procarióticos que desempenhavam alguma função, mas notaram que, em vez de digerir essas células, talvez fosse melhor se aliar a elas e fazer com que elas complementassem a célula. Como a gente está vendo no esquema aí, ó, uma célula hospedeira ancestral tentou comer uma bactéria aeróbica, uma bactéria que era muito boa em fazer troca de gases, né, em respiração. Ou também uma cianobactéria, que é uma célula procariótica primitiva que consegue fazer a fotossíntese. Essas células começaram a dar vantagens para essa célula hospedeira ancestral. A célula hospedeira ancestral melhorou sua respiração ou conseguiu se aproveitar da fotossíntese, conseguindo mais alimento. Então, após muitas gerações, elas foram incorporadas. E acredite que hoje em dia a mitocôndria, que é uma organela, e o cloroplasto, que também é outra organela, advinham dessa endossimbiose, essa junção, essa fusão dessas células. No caso, os vegetais possuem mitocôndria e cloroplasto e podem fazer a fotossíntese produzindo o seu próprio alimento. E nos demais casos, como os protozoários, né, os animais, os fungos, todos possuem a mitocôndria que complementa de forma espetacular a respiração celular. Mas, como eu disse, isso é para a aula de organelas, que vocês vão ver na seguinte aula. Bom, e por que, como a gente vem falando, a célula tem tantos formatos, né? A gente falou do nosso corpo agora há pouco. A gente sabe que essa, vamos dizer assim, mudança nesses formatos está diretamente ligado à necessidade de compor os órgãos e os seus tecidos, né? Os tecidos agrupados formam órgãos. E essas células de cada órgão, elas meio que se adaptam, né, para desempenhar essas funções. Até mesmo quando é o mesmo tipo de tecido, né? Por exemplo, a gente vê aí o exemplo do tecido muscular. Dependendo onde esse tecido muscular está, as células já têm pequenas alterações, certo? Apesar de a gente conseguir reconhecer
essa célula. Então, isso é muito regulado pela função que essa célula vai ter que desempenhar para o bom funcionamento desses órgãos. Então, seguindo o exemplo aí, a gente tem tecido muscular no coração, a gente tem tecido muscular nos nossos membros, a gente tem tecido muscular até mesmo no nosso sistema digestivo. E a gente sabe que a gente tem lá o tecido muscular estriado cardíaco, que é um tipo de célula de tecido muscular elástica e muito, vamos dizer assim, vigorosa, resistente a trabalho contínuo, que o coração precisa trabalhar sem parar, certo? Órgão vital em funcionamento, se parar a gente morre. O tecido muscular estrelado esquelético é o tecido muscular que está ligado aos nossos ossos para mexer os nossos membros. E é um tecido com muita força, mas não tanta resistência. Ele fadiga rápido, porque ele é capaz de produzir muita energia repentinamente, mas não manter essa força. E o tecido muscular não estriado, que ele é mais de revestimento, ajuda o nosso sistema digestivo só a fazer os movimentos peristálticos, né? Movimentos lentos para encaminhar o alimento pelo nosso sistema digestivo. Então a gente tem essas pequenas mudanças, certo? Sensíveis. Da mesma forma que a direita, a gente tem o tecido epitelial, que também está em muitos órgãos. Se ele está na pele, ele é um tecido escamoso, né? Ele é para cobrir, né? São camadas. Se ele está em alguns órgãos para formar câmaras, como na bexiga, ele é cúbico, porque ele realmente tem que montar um revestimento, certo? No tecido digestivo, como a gente viu na imagem das células do nosso corpo, ele é estratificado, porque são essas células compridas, com velocidades para absorver e encaminhar o alimento para o sistema circulatório. Então é isso, a célula é um modelo adaptável, de acordo com a necessidade da sua função. Mas, parando para pensar, como que isso se define? Como que a gente tem, como eu acabei de falar, tantos tantas células do mesmo tecido espalhado no corpo, certo? Porque eu tenho tecido muscular no meu pescoço para mexer, no meu coração para o meu coração bater, e no meu intestino para os movimentos peristálticos. Isso acontece porque quando nós somos embriões, o zigoto forma alguns folhetos, que a gente chama de folhetos embrionários, e eles já têm uma predisposição a se diferenciar nessas células. E essas células diferenciativas nós chamamos de células-tronco. Esse nome é bem popular, a gente sempre ouve, né? Elas são células especiais capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula, qualquer tipo. Ela é uma célula, como a gente está vendo no esquema aí, a princípio, uma célula comum, só que elas dão origem a todos os nossos tecidos. E elas são mantidas ainda mesmo quando a gente já saiu da fase embrionária, espalhadas pelo nosso corpo, porque nós precisamos ainda reproduzir algumas células, né, fazer a manutenção dos nossos tecidos e etc. Então, como está aí no esquema, a célula-tronco pode se diferenciar num neurônio, numa célula muscular cardíaca, numa célula muscular esquelética, célula epitelial, uma célula conjuntiva do fígado, para formar qualquer órgão. E é assim que o embrião se desenvolve. Mas é claro, isso tudo é muito coordenado. Essa diferenciação é por expressão gênica. A gente precisa lembrar que todas as células carregam no seu núcleo, como eu já falei, é, o, o genoma inteiro, todo o DNA de um ser vivo. E para seres complexos como nós, a célula do nosso pé do dedo até a célula do, não sei, do meu intestino, vai ter o genoma de todo o meu corpo. Aquela célula sabe como é que transcreve todo o meu corpo, como eu sou definido por inteiro. Mas ela não vai ser qualquer coisa. Apenas parte desse genoma vai ser transcrito. Apenas parte do nosso DNA vai ser lido para que uma célula tronco vire uma célula de neurônio. Apenas parte do meu DNA vai ser lido para uma célula tronco virar uma célula epitelial. Essa transcrição é seletiva e coordenada, por isso que o nosso corpo é tão definido assim. Eu não tenho osso no lugar da pele, eu não tenho músculo no lugar do osso, certo? São todos fatores coordenados. E essa sinalização é tanto interna, né, pelas proteínas transcritas do nosso genoma, nós lemos nosso DNA e reproduzimos ele, quanto externa. Células vizinhas, hormônios podem indicar o quanto que essas células têm que crescer, o quanto que elas têm que se diferenciar, quantas células eu quero que tenha ali, os fatores ambientais também. Se eu estou bem nutrido, se eu estou me relacionando bem, se eu não estou passando por estresse, se na gestação minha mãe não passou por estresse,
esses fatores ficam bem coordenados e o meu desenvolvimento é completo. Então é isso. A célula é um modelo adaptável. E como eu estou falando, a célula também é um modelo reprodutor, certo? As células precisam estar aí, ó, uma célula produzindo a outra, os tecidos têm que se desenvolver para a gente sair do estágio embrionário para sofrer um crescimento e ficar maduro. Mas como isso acontece? Essa é uma boa pergunta que eu vou responder para vocês na aula 4 dessa sessão de aulas, onde a gente vai falar de mitose, certo? E de algumas outras funções do ciclo celular. Então, espero ver vocês lá e obrigado por assistir ao nosso canal, gente. Se inscrevam, sigam a gente no Instagram e grande abraço.